A história da rainha Ester está registrada no livro de Ester, no Antigo Testamento da Bíblia. Ester era uma jovem judia que viveu no Império Persa, onde seu primo Mardoqueu a criou após a morte de seus pais. O rei Assuero, do Império Persa, após repudiar sua esposa Vasti, fez uma busca por uma nova rainha e Ester foi escolhida por sua beleza e graça. Enquanto Ester se estabelecia como rainha, uma trama cruel estava sendo planejada nos bastidores. Hamã, um alto oficial do rei, foi promovido a uma posição de grande poder, e todos os súditos do rei foram ordenados a se prostrar diante dele. No entanto, Mardoqueu, primo de Ester, se recusou a se prostrar, alegando que sua reverência seria apenas a Deus. Isso enfureceu Hamã, que decidiu não apenas punir Mardoqueu, mas exterminar todos os judeus do Império Persa. Hamã conseguiu convencer o rei Assuero a assinar um decreto que ordenava o massacre de todos os judeus no Império. Quando Mardoqueu soube do decreto, ele rasgou suas roupas, vestiu-se de saco e cinzas e enviou uma mensagem a Ester, pedindo-lhe que intercedesse junto ao rei para salvar seu povo. Diante da ameaça iminente, Ester se viu em uma posição difícil. Como rainha, ela tinha acesso ao rei, mas havia uma lei persa que proibia qualquer pessoa de se aproximar do rei sem ser chamada, sob pena de morte. Ester, então, enviou uma mensagem a Mardoqueu, dizendo que por mais que ela desejasse ajudar, era perigoso se apresentar diante do rei sem ser convocada. Mardoqueu, no entanto, fez um apelo poderoso a Ester, dizendo: "Não imagines que, por estares na casa do rei, serás a única que escapará entre todos os judeus. Pois se de todo te calares neste tempo, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este é que chegaste a este reino." Esse apelo tocou profundamente Ester, e ela respondeu com coragem, pedindo que Mardoqueu reunisse todos os judeus de Susã e jejuassem por 3 dias, juntamente com ela e suas criadas. Após o jejum, ela se aproximaria do rei, confiando que Deus a guiaria. Quando Ester se apresentou diante do rei, Assuero estendeu seu cetro de ouro para ela, sinalizando que ela estava livre para falar. Ela convidou o rei e Hamã para um banquete, e durante o banquete ela preparou o caminho para revelar sua verdadeira identidade e a ameaça que pairava sobre seu povo. Ao ser questionada pelo rei sobre o que ela desejava, Ester respondeu, pedindo que ele e Hamã comparecessem a um segundo banquete no dia seguinte. Naquela noite, o rei não conseguia dormir e pediu que os registros do império fossem lidos para ele. Durante a leitura, ele se lembrou de como Mardoqueu havia salvado sua vida ao denunciar uma conspiração contra ele e ficou preocupado por não ter recompensado Mardoqueu adequadamente. No momento do banquete seguinte, o rei perguntou a Hamã como deveria recompensar alguém que tivesse feito algo grandioso. E Hamã, pensando que estava falando sobre si mesmo, sugeriu grandes honras. No entanto, o rei mandou que Hamã honrasse Mardoqueu da maneira mais grandiosa, humilhando ainda mais Hamã. Quando Ester finalmente revelou ao rei que ela era judia e que seu povo estava em risco devido ao decreto de Hamã, o rei ficou furioso e ordenou a execução de Hamã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. O decreto de extermínio dos judeus foi revertido e Mardoqueu foi elevado a uma posição de poder. A história de Ester nos ensina que, mesmo quando não vemos Deus agindo de forma direta, Ele está sempre no controle e trabalhando nos bastidores para cumprir seus propósitos. Ester também nos mostra a importância de ter coragem, mesmo quando as circunstâncias são assustadoras. Ela estava disposta a arriscar sua vida pela salvação do seu povo, confiando que Deus a guiaria e usaria sua posição para um propósito maior. O papel da oração e do jejum. Antes de tomar qualquer ação, Ester pediu oração e jejum, reconhecendo que a intervenção divina era necessária para alcançar a vitória. Isso nos ensina a importância de buscar a orientação de Deus e depender dele em tempos de crise. Um propósito de Deus em nossas vidas. Mardoqueu fez uma pergunta poderosa a Ester. Quem sabe se para tal tempo como este é que chegaste a este reino?
Isso nos lembra que Deus tem um propósito para nossas vidas e Ele nos coloca em determinadas situações para cumprir sua vontade. O valor de defender a justiça. Esther se levantou para defender a justiça e salvar seu povo, lembrando-nos de que devemos estar dispostos a defender o bem, a verdade e os oprimidos, mesmo que isso nos coloque em risco.